Bom, a paz do Senhor Jesus, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico. Nós vamos iniciar por uma matéria que nós chamamos na teologia de bibliologia. Essa matéria ela vai nos dar a percepção como surgiu a Bíblia, como foi escrita, quem foram os seus autores, de quais assuntos a Bíblia trata, quais os livros da Bíblia. Então nós vamos dar início aqui por esta matéria que na teologia nós chamamos de bibliologia. E eu já vou explicar aqui o que significa a bibliologia. Primeiro nós temos que entender que a bibliologia ela está dividida em duas seções. Nós temos a bibliologia, que é formada de uma teologia bíblica, e uma bibliologia que é formada de uma teologia histórica. Por quê? Porque o estudo de bibliologia, ele não vai somente abordar a Bíblia em si, mas também o contexto histórico, né? Os costumes, as tradições. E aí uma coisa interessante de se pensar sobre a Bíblia, e que existem muitos equívocos, existem muitos erros nas igrejas, referente à doutrina e a uso e costume, né? As pessoas confundem muito a questão da cultura e a doutrina bíblica. Então, quando nós nos referimos sobre a uso e costume, nós estamos tratando da parte que a bibliologia chama de teologia histórica, que vai tratar dos costumes, né? Das tradições do povo judeu e do povo assírio, do povo samaritano e tantos povos. Então nós percebemos que dentro da nossa própria cultura brasileira, nós temos vários costumes, né? Nós temos dois tipos de cultura. Temos a cultura material e temos a cultura imaterial. O que é cultura material? A cultura material pode ser uma gastronomia, pode ser uma comida, pode ser uma capela, uma igreja antiga. Isso é uma cultura material, aquilo que você pode tocar, sentir, comer. Mas temos também a cultura imaterial, né? Que são as esculturas, que são obras de artes. Isso é cultura imaterial. E na Bíblia não é diferente. Então nós temos que entender aqui que o estudo da bibliologia, que é o estudo que nós vamos fazer aqui, ele vai abordar dois tipos de teologia, a bíblica e a histórica. Então nós partimos de uma pergunta que todos nós fazemos, né? Que é um dos pontos principais da bibliologia, que seria da onde surgiu a Bíblia, né? De que forma ela foi feita, por quem ela foi escrita. Então é uma pergunta que constantemente a gente ouve na igreja. Alguém pode abordar você e perguntar aonde que foi escrito a Bíblia, quem a escreveu, né? De que forma foi escrito a Bíblia. Essa é uma pergunta que sempre nós ouvimos na igreja. E nós devemos ter uma resposta pronta para responder para a pessoa. Isso se nós tivermos esse conhecimento, né? Se não tivermos esse conhecimento, nós podemos recorrer ao pastor da igreja, que tem o dever de conhecer pelo menos o mínimo, né? Sobre as escrituras sagradas. Então, nós vamos partir aqui do ponto em que vai clarear um pouco mais o nosso entendimento. Sendo a Bíblia um livro divino, ela também foi produzida por homens. Então vamos lá. A Bíblia ela é um livro divino. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, como alguns eruditos diziam. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, embora a Bíblia ela seja um livro divino, inspirado por Deus, ela foi escrita por canais humanos. Então, logo, a Bíblia também vai falar de coisas pertinentes a esse plano físico. A Bíblia ela vai falar de mar, a Bíblia ela vai falar de pássaros, a Bíblia ela vai falar de animais, ela vai falar de relva, a Bíblia vai falar de minério, ela vai falar de terra, de ouro, de prata, ela vai falar de assuntos que são pertinentes ao plano em que nós vivemos, que é o plano terrestre. Então é importante nós entendermos essa linguagem da Bíblia também,
que é uma linguagem antropológica, ou seja, é uma linguagem humana, que fala da antropologia humana, que fala das coisas que nós aqui nesse plano terreno observamos, experimentamos, sentimos, são coisas físicas. Então a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, né? Como está escrito lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Então, embora ela seja um livro inspirado por Deus, um livro divino, ela contém coisas humanas, ok? Então, é um ponto que nós devemos prestar muita atenção sobre a Bíblia. É o fato dela coexistir dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem que nos apresenta coisas que são pertinentes a esse plano físico. Então eu não posso chegar lá na igreja e falar, por exemplo, para as pessoas assim: a Bíblia é um livro divino, portanto tudo que está na Bíblia pertence às coisas do céu. Não. Existem coisas na Bíblia que pertencem a esse plano físico, e tem coisas na Bíblia que pertencem ao reino de Deus lá nos céus. E essas coisas pertencentes ao reino de Deus pode também ser revelada a nós por intermédio do Espírito Santo. Mas aí é um outro assunto que nós vamos tratar um pouco mais à frente. Então vamos lá. A Bíblia ela tem as suas divisões, ok? Ela tem as suas divisões. Então nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, é chamado de livros da lei. Esses livros da lei, eles são denominado, né, esse nome livro da lei, porque foram livros que veio na intenção de orientar o povo hebreu, ok? Concernente ao que eles deveriam fazer para agradar a Deus. Então nós temos ali o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que é o livro do princípio da criação de Deus, que demonstra o criacionismo de Deus, né? E que refuta totalmente a ideia de Charles Darwin, que era o evolucionismo. Então nós não partimos, como Charles Darwin afirmava, em meados do século XIX, nós não partimos de um macaco, nós não somos oriundos de um macaco, nós não somos descendentes de um macaco, nós não partimos de um processo de evolução. Então o livro de Gênesis, ele nos ensina que nós somos o processo de um criacionismo, que Deus quem nos criou e quem nos formou. Então nós temos ali o primeiro livro, que é o livro da lei, chamado de Mitzvah no hebraico, que também é conhecido como Torá. A palavra Torá significa rolos, né? A palavra Torá significa rolos. Então os 5 primeiros livros da Bíblia podem ser chamados de Torá, que é uma palavra hebraica, ou pode ser chamada de Pentateuco, que é uma palavra grega que significa 5 rolos. Penta, 5, teuco, rolos. Então, 5 rolos. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia é que vão nortear o nosso conhecimento. A partir desses livros, vai nortear o nosso conhecimento do restante da Bíblia. Eu gosto muito de colocar uma palavra de Santo Agostinho, que ele dizia que para se entender o Novo, precisa se interpretar muito bem o Velho Testamento. Nós, estudiosos da Bíblia, chamamos essas interpretações de exegese, que é examinar-se o texto, examinar-se o livro, examinar-se o capítulo, o versículo e aí por diante. Então, quando nós entendemos bem o livro de Gênesis, os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né, o Devarim, quando nós entendemos bem esses 5 livros da Bíblia, nós temos mais facilidade de desenvolver o Novo Testamento. Porque tem coisas que estão no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que você vai encontrar também nos Evangelhos. Citações que Jesus faz sobre o Antigo Testamento. Citações que Cristo faz nos Evangelhos sobre os livros da lei, né? Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus ele vai citar algumas leis de Moisés, né? Ouviste que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Ele está falando sobre o decálogo de Moisés, que está inserido ali em Êxodo capítulo 20. Então é muito importante
que você entenda o Antigo Testamento, para depois então você ter uma maior compreensão do Novo Testamento. Então vamos lá. Nós temos então 5 livros que compõem a primeira parte da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Partindo disso daí, nós temos esses livros como sendo chamados livros da lei. Lembrando que esses livros podem ser chamados de Torá, que é uma palavra hebraica, ou pode ser chamado de Pentateuco, que é uma palavra grega. Penta, como eu disse, é 5, teuco é rolos. Então, só nessa introdução você percebe o quão imenso é o estudo sobre a Bíblia Sagrada. Então, essa palavra bibliologia, que é esse estudo que nós estamos fazendo, ela tem a sua raiz na língua grega, isagoge, que é inserir-se para dentro. O que é inserir-se para dentro? O escritor está nos dando a ideia de que quando você faz um estudo acurado, minucioso sobre as escrituras, você tem que mergulhar para dentro dela para entender na sua íntegra, ou quem sabe na sua parcialidade, né, o que as escrituras querem nos ensinar. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender sobre as escrituras. Vamos passar aqui para um outro ponto importante. Quando eu falo para você sobre compreender as escrituras, eu estou também me referindo sobre a compreensão de quem é Deus. De que forma eu posso conhecer a Deus? Como eu vou me relacionar com Deus? Isso é algo que a gente traz até para a nossa vida conjugal e familiar, né? Você só passa a ter um relacionamento sério com a sua mulher, isso vem após um relacionamento sério, no namoro, no noivado. Isso é conhecer o seu semelhante. Na Bíblia não é diferente. Na Bíblia, para você conhecer a Deus, você precisa se aprofundar nos estudos da palavra de Deus. Só que tem alguns meios pelos quais você pode conhecer a Deus, e que eu quero apresentar para você, que vai facilitar o seu entendimento. Por exemplo, Paulo ele diz lá em Romanos 15, verso 4, se não me falha a memória, vamos analisar aqui na Bíblia. Paulo diz em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, olha o que o apóstolo São Paulo ele diz. 15:4, Romanos capítulo 15, verso 4. Olha só. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tem 3 coisas aqui que nós precisamos entender. Paulo está dizendo que o que foi escrito antigamente, como eu disse no começo desse vídeo aqui, né, sobre a necessidade que nós temos de entender o que é Gênesis, o que é Êxodo, o que é Levítico, o que é Números, o que é Deuteronômio. Então Paulo está dizendo assim, tudo que foi escrito antigamente, né, os livros do Antigo Testamento, foi escrito para nosso conhecimento. Mas Paulo usa uma expressão interessante aqui, para que pela perseverança. Então, você percebe que para você estudar a Bíblia, você precisa ser perseverante. E outra coisa, você não pode entender a Bíblia intelectualmente só. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para entender a Bíblia. Se você for estudar a Bíblia intelectualmente, você vai se tornar um mero formalista. E não é o que Deus quer, que você só tenha um conhecimento aqui no seu psique, na sua mente, mas que você não pratica isso. A ideia de você ser um cristão, antes de tudo, é que você estude a Bíblia para ser sábio, ok? Estude a Bíblia para ser sábio, mas que você venha praticá-la também para ser santo e crer para ser salvo. Então tem 3 chaves aqui: estudo a Bíblia para ser sábio, pratico para ser santo
né? E creio para ser salvo. Então é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 15:4, né? Que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito, para que pela paciência e perseverança das Escrituras tenhamos esperança. Então, uma coisa interessante aqui sobre a Bíblia, como eu estava dizendo agora, alguns minutos atrás, que existem alguns meios pelo qual você pode conhecer a Deus e também conhecer a Bíblia. Primeiro, você pode conhecer a Bíblia por intermédio dos escritos da própria Bíblia, que nós chamamos de palavra escrita. Então você vai conhecer a Bíblia e a Deus, primeiramente, por intermédio da palavra escrita. São alguns meios, alguns caminhos pelos quais você vai conhecer a Deus. Primeiro, pela palavra escrita, que está aqui em Romanos 15, verso 4. Depois você analisa aí na sua casa, tá bom? Faça um estudo aí na sua casa. Romanos 15, verso 4, nos ensina que um primeiro meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus e as Escrituras é pela própria palavra de Deus, estudando ela, sendo perseverante nos estudos da Santa Palavra. Mas existe também um segundo meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus, que está no Salmo 19. Olha o que o Salmo 19 ele nos diz. Salmo 19, é muito importante que você, depois, além de assistir esse vídeo, das explicações que eu estou dando, é muito importante que você leia cada capítulo e cada versículo que eu estou citando aqui, lendo também para você, para que você memorize esses capítulos, tá? Para que haja aí uma perseverança nos estudos. Então, o primeiro meio pelo qual nós devemos conhecer a Deus e automaticamente iremos conhecer a Bíblia é pela palavra escrita, ok? Você conhece a Deus pela palavra escrita, porque a Bíblia ela nos apresenta quem é Deus. Segundo meio pelo qual você pode conhecer a Deus está no Salmo 19, que é através da sua criação. Olha o que o salmista diz. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra e nada escapa do seu calor. Percebe então que o segundo meio pelo qual você pode conhecer a Deus é pela criação de Deus. Então quando você começa a observar os pássaros, a lua, o sol, as estrelas, o mar, etc, etc. A criação revela a existência de Deus e você aprende com tudo isso. Então, recapitulando aqui, para nós encerrar esse vídeo aqui de 20 minutos. Eu conheço a Deus por intermédio da palavra escrita, Romanos capítulo 15, verso 4. Eu conheço a Deus, em segundo lugar, através da criação, Salmo 19, versos do 1 ao 6. E um terceiro meio pelo qual eu posso conhecer a Deus se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1. Veja o que João ele escreve em seu Evangelho. Vamos ler aqui esse texto para nós fecharmos essa primeira parte do estudo aqui. Olha lá. Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu verso 1. Olha o que João diz. É aquilo que eu disse para você no início. Você tem que estudar o Velho Testamento para entender o Novo Testamento. E assim por diante, vice-versa. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, o terceiro meio pelo qual nós poderemos conhecer a Deus é pelo próprio Cristo, que se fez carne e habitou entre nós.
que nós denominamos de palavra viva. Então eu encerro aqui lembrando você do seguinte: primeiro, o meio pelo qual conheço a Deus, pela palavra escrita, a Bíblia. Segundo, pela criação, Salmo 19, versos do 1 ao 6. Terceiro, pelo Cristo que se fez carne e habitou entre nós, pela palavra viva. Esses são os três meios pelo qual eu consigo entender um pouquinho, imparcialmente, o que é Deus e o que Ele tem para a minha vida. Então, eu encerro aqui esse vídeo aula hoje, dizendo para você e reforçando aí a sua convicção sobre Deus, de que o estudo bíblico, como alguns pensam, não é simplesmente algo supérfluo e sintético, é muito profundo. E eu estou falando aqui de coisas básicas. Se nós formos aprofundar sobre o que a Bíblia nos ensina, dentro das suas culturas, dentro de suas tradições, dentro de suas leis, nós iremos ficar aqui muito tempo falando. Mas eu quero que você tenha uma compreensão básica da Bíblia para você começar a ter gosto de estudá-la e ter um bom entendimento para passar para os jovens, para os anciões, para os seus pais, para a sua esposa, para os seus filhos, enfim. Eu vou lembrar você de novo. Nós estudamos a Bíblia para ser sábio, praticamos para ser santo e cremos para ser salvo. Amém? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.